Sejam muito bem-vindos a Mulheres Super Capixabas, um podcast da CDL Vitória em parceria com o Cindy Lojas Vitória. Durante o mês de março, mês da mulher, o nosso podcast traz uma série de conversas que se conectam pelo mesmo assunto. A temporada se chama Mulheres que Sustentam Caminhos. Aqui a gente fala sobre empreender na vida real, empreender quando isso significa sustentar uma casa, criar filhos, gerar renda e mudar uma história. Então já pega uma caneta e um papel, porque esse episódio é para você que empreende ou quer empreender. Não só por sonho, mas por necessidade de transformação. Hoje a nossa conversa é com uma mulher que representa exatamente isso. Nossa convidada é Jaqueline Moraes, secretária de Estado das Mulheres e ex-vice-governadora do Espírito Santo. Jaqueline, vamos começar então do começo. Quem era a Jaqueline antes dos cargos públicos e da visibilidade política? Jaqueline é uma mulher, sempre foi uma mulher muito trabalhadora, vindo de uma família humilde do Rio de Janeiro, muito periférica, né, lá, e a gente chegou aqui em Vitória em 86. Então meu pai veio trabalhar de camelô, e eu comecei a trabalhar de camelô com 14 anos, que eu tive minha primeira barraca. Então era ali perto do Parque Moscoso, já trocava bateria de relógio, aprendi muito sobre empreender com essa idade já, porque era a necessidade que a gente tinha de ir pra feira, trabalhar nos finais de semana. E aí eu cheguei aqui com a minha família, o meu pai e a minha mãe, eles vieram do Rio de Janeiro comigo, minha irmã e meu irmão pequeno. Então o Rio estava crescendo muita violência e eu me apaixonei pelo Espírito Santo, assim, de corpo, alma e coração. A minha infância foi toda aqui no centro de Vitória. Que delícia. Primeiro ali do Parque Moscoso, trabalhando na barraca de camelô, depois tinha o problema da fiscalização, colocava a gente aqui, colocava a gente ali. Sempre tinha essas coisas que a informalidade traz, mas a minha infância foi muito aqui no centro e a minha vivência de camelô teve um ativo muito ruim que foi me tirar da escola, porque eu parei de estudar na 5ª série do ensino fundamental, porque eu aprendi a trabalhar vendendo as coisas com meu pai e ele não dava oportunidade muitas vezes da gente estudar, né? Todo mundo tem que trabalhar, porque ele tinha um conceito assim com ele, pra gente ter respeito na vida tinha que ter dinheiro, e aí ele não priorizou a questão do estudo, e a gente não tinha leis no Brasil que tinha que exercer essa necessidade da criança estudar. Então, eu trabalhei muito cedo e eu comecei a me enxergar como empreendedora nata muito cedo. Sim. Então, isso depois tive que ter uma trajetória diferenciada, porque eu tive que consertar isso lá na frente. Sim. Mas você aprendeu, na verdade, na escola da vida primeiro, né? E quando você foi estudar, você já veio com aquela bagagem de tudo que você aprendeu ali no dia a dia, você aplicou na escola, e eu tenho certeza que foi até um pouco mais fácil, porque você já tinha vivência ali do dia a dia, né, com as pessoas, que hoje eu sinto muito isso a falta das escolas ensinarem empreendedorismo ali real para os adolescentes, que isso é muito importante. É uma pauta, uma matéria que, assim, tá até presente em algumas eletivas nas escolas, mas que poderia ser mais perene, porque você lidar com o empreendedorismo é algo que te empodera, entendeu? Assim, financeiramente, eu muito nova comecei a ganhar meus trocadinhos, a começar a fazer economia, aprendi a fazer economia. E até a forma como a gente se porta também, né, na sociedade. Quando você tem um olhar empreendedor, você se porta de uma forma diferente também. Sim, né? Eu sempre falo que a mente empreendedora, ela sempre busca a primeira solução antes de reclamar da situação. Até porque tudo você vê uma oportunidade. Eu sempre vi assim, às vezes eu tava aqui na barraca e pessoal, tá chovendo. Nossa, vai trabalhar com essa chuva? Claro, vou vender sombrinha. Aí eu vou vender sombrinha. Aí, tá muito calor, vou vender bronzeador lá na praia. Entendeu? Então, eu sempre tinha uma resposta positiva para aquilo que as pessoas achavam que era um problema. Sim. E eu acho que a mente empreendedora traz isso. Ela sempre vai buscar a primeira solução antes de ficar gastando sua energia com problema. É verdade. E entrando nesse assunto mesmo que você já estava falando, né, que você já empreendeu na informalidade, né, ali como camelô, já viveu a realidade do comércio popular, que é um pouco diferente da realidade do comércio do lojista, né, que tem aquele ponto fixo, igual você falou, tinha que mudar, né, os pontos. Em que momento você percebeu que o empreendedorismo poderia mudar a sua vida? Então, trabalhando com meu pai muito cedo, a gente começou a perceber que a nossa família, ela tinha aquela renda,
o diferencial da informalidade é que você está à margem dos direitos. Então, aqui mesmo na cidade, quando a gente tinha os problemas de colocação, a gente não tinha problema, é importante dizer, naquela época lá, que a gente veio em 86 para cá, o centro de Vitória era muito assim, pungente a economia aqui do centro, né? Então eu peguei todo esse crescimento, eu peguei aquele boom do centro, onde todo mundo do interior, Santa Maria, de Jetibá, Santa Leopoldina, Fundão, todo mundo vinha para Vitória. E era interessante que a BR-262 ali em Cariacica, onde eu morava, nós moramos em Cariacica há muito tempo, mas ficávamos a maioria do tempo em Vitória, que era a nossa sobrevivência. Não tinha aquela duplicação, então era aquelas margens de barro, né, da BR, e os caminhões que vinham do interior, ficava tudo parado e o pessoal atravessava, às vezes, de ônibus. Então o pessoal vinha muito ali pela Ponte Seca, atravessando a pé também, e o centro no sábado vendia muito, era aquela coisa de tudo que se colocava vendia. Nós chegamos em Vitória nesse momento, né, naquele crescimento econômico que Vitória teve nessa época de 86, que foi na década de 80. E dali eu aprendi que a gente tinha dinheiro todo dia. Então, assim, de uma certa forma, isso era bom e ruim. Era pouco, mas todo dia tinha uma entrada de alguma coisa. Depois nós passamos também pela transição do centro muito pujante, foi ficando morno, até o centro dar uma diminuída no comércio local. E a gente já começava a discutir isso lá pela Associação dos Vendedores Ambulantes, onde eu presidi. Porque aí nós resolvemos fundar uma associação. Que legal. E eu participei dessa fundação, da Associação dos Camelô na época, para a gente tentar dar voz de que o centro estava perdendo a sua capacidade de negociar, de financeiro, de trazer os comércios para cá. Então eu participei de todo esse debate ainda na informalidade. E também acabei eu vi o crescimento quando começou a discutir a lei do MEI, do microempreendedor individual, que começou a discutir lá no Congresso Nacional. Se me perguntasse naquela época para que te servia um político, eu não sabia dizer para quê. Só que, no Congresso está discutindo a lei do MEI. Aí eu falei assim, o microempreendedor individual, o que é isso? Vai formalizar os informais. Isso aí, os autônomos, Então eu trabalhei muito essa pauta com essas pessoas na época, mesmo sem estar na política. Ou seja, o trabalho que a gente foi fazendo para empoderar os informais acabou me empurrando para a política e eu acabei me tornando uma voz dessas pessoas, entendeu? E aí aconteceu várias coisas na minha vida depois dessa trajetória. Eu fui sendo inserida na política a partir dessas pautas da nossa necessidade de trabalho. Sim, nossa, muito legal. E empreender no seu caso, né, como você falou, veio antes do discurso ali, começou pelo empreendedorismo para depois ir para a política. Veio também, né, como você falou, da necessidade. E o que essa vivência assim, te ensinou a fundo? Então, Fabi e Fran, eu sou uma pessoa assim que eu tenho um aprendizado diário. Primeiro, lá no Camelô, eu via que a gente sozinho, cada um lutando pelo seu espaço, não daria certo. Eu vi muito o associativismo e o cooperativismo como uma forma de a gente ter que se unir para conquistar esse direito de sair da margem. Então, a lei do MEI foi um ativo importante para tirar essas pessoas da informalidade, inclusive de um tema mais difícil, que era a marginalização. Sim. Então, assim, porque igual eu estava te falando, a gente não tinha problema com os lojistas, muito pelo contrário, os lojistas eram nossos amigos. Eu cresci a minha infância aqui na frente do Moinho Boás, onde tinha Casas Franças, Jário Móveis, o Bar Mauá, e aí essa lembrança, Zacarias, Ferramentas, são empresas familiares que tinha ali naquele pedaço, que a gente ficava ali dando um suporte para eles também. Depois eu fui até trabalhar em loja um período da minha vida, mas eu sempre gostei de empreender, então não demorou muito esse tempo. E aí eu percebi o quê? Que o aprendizado é essa vivência de você aprender a viver com a dificuldade diária. Sair da marginalização era uma meta naquele momento, porque eu fui entender o que era essa palavra marginalização justamente quando começaram um grupo de estudantes da faculdade fazer um projeto aqui na cidade, um projeto de pesquisa, para dizer assim, a marginalização do trabalho informal. E aí a gente queria dizer que a gente não era marginal, mas não era marginal o que eles estavam dizendo, era a margem da sociedade, dos direitos. Ou seja, uma pessoa que trabalha na informalidade a vida toda,
ela vai chegar um momento que ela vai precisar do serviço público de alguma forma e ela não teria direitos. Então a gente estava mal. Exatamente. E eu compreendi isso com meus 25, 26 anos e isso me deu vontade de voltar a estudar. Então eu voltei na 5ª série do ensino fundamental. Eu fui na EJA, aqui na ladeira do São Bento, aqui em Vitória, por cima da minha barraca, e ali começou meu primeiro aprendizado. Ou seja, eu preciso voltar a estudar. Eu comecei a juntar pessoas no entorno de uma pauta, sem perceber, e eu vi a necessidade de aprender. E aí eu voltei a estudar na 5ª série, fiz EJA, apostila, pegava, estudava na barraca, pegava, era aquela época que as apostilas eram assim, 30 de português, 30 de matemática, aquele monte de apostila para estudar, fazia uma prova, aí terminava uma matéria. Então eu levei quase 8 anos para terminar. E aí essa recuperação do meu estudo se deu a partir da necessidade de dar voz a essas pessoas. Sim. Então quando você vai para a luta, você também percebe a necessidade de você aprender mais. Então eu tive essa inserção e isso aos poucos foi me encaminhando para a vida pública. Em que momento você percebeu que a sua história poderia se transformar em instrumento de mudança para outras mulheres? A história, você vai vivendo e você não consegue ir contando nesse momento que você está vivendo, né? As coisas foram acontecendo, como eu te falei, de uma forma muito natural, pela luta, pela dor, pelo sofrimento nosso de trabalhar ali dia e noite, e ir para as festas e para as feiras, aí pelo debate da informalidade, da marginalização, aí volta a estudar. Então você vai construindo ali seu caminho sem perceber. Quando eu me dei conta que as coisas que eu falava tinham peso, foi interessante, que foi na minha comunidade lá em Cariacica. Eu estava numa escola, ainda, reunião de pais da minha filha, e aí eu era mãe solo ainda nessa época. O muro da escola tava todo quebrado, e as pessoas assim, a gente já foi na prefeitura, não tinha jeito. Eu falei, gente, vamos fazer um mutirão, vamos consertar esse muro. A gente, como comunidade, a gente consegue. Então eu comecei a perceber a força que eu tinha em mobilizar pessoas. E eu acho que isso foi muito legal, assim. Eu mobilizei aquele grupo, nós reformamos o muro da escola, foi muito bacana, envolvemos a comunidade. Teve um grande almoço, a diretora fez e todo mundo ficou feliz ali. Pintamos a escola com os adolescentes mesmo, com todo mundo. Então isso foi um momento muito legal. Era tão natural que eu não tenho foto. Assim, eu não tinha interesse, tá fazendo isso com interesse. Por isso que quando você faz uma coisa com interesse, você bate uma foto, vamos registrar aquilo ali. Mas eu não tinha nem interesse, eu não tinha uma foto. Dali as pessoas, a gente precisa de movimentar a eleição comunitária, por que você não se candidata? Então acabava as pessoas me impulsionando e eu me tornei líder comunitário. Eu acho que foi o primeiro empreendedorismo social, foi ali. Porque aí quando eu me torno líder comunitário do bairro Operário, um bairro que tinha 36 ruas, só uma pavimentada, o resto era tudo barro. Então era sempre assim, escorrega, lá vai um. Não tem aquela coisa do sacolinha no pé pra poder pegar um ônibus. Era assim que era meu bairro. Caramba. E eu começo a me incomodar. Então eu sempre falo em todas as entrevistas, a minha trajetória, a história começou a ser contada a partir dos meus incômodos. Então, quando eu me incomodava com alguma coisa, eu queria mudar. E eu acho que a mente empreendedora traz isso. Sim. Se o sapato estiver apertado no seu pé, enquanto você está suportando e aguentando ali quietinha, aquilo não gera mudança. Na hora que você se incomoda, você vai começando a se conformar com aquela, você vai saindo da forma, aí você quer fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer, só fazer. A ponto de conseguir um grande projeto na época pro meu bairro, como líder comunitário, envolvi várias lideranças na época do bairro, e a gente conseguiu ganhar o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Que legal. Meu bairro foi contemplado, teve 5 projetos em Cariacica, somente 2 contempláveis, um deles foi o bairro Operário, e o governo federal mandou um recurso para a prefeitura que pavimentou todas as 36 ruas do meu bairro. Então, dali, as próprias pessoas... Jaqueline, você que tem que ser vereadora, você que tem que ser nossa vereadora. Então, eu falo assim, eu não acordei um dia, eu quero ser política. Sim. Eu não acordei um dia, natural. eu quero ser vereadora. Não, as pessoas foram me empurrando. E aí, eu acho que isso é escrever história. Sim. Porque aí chegou o momento de eu chegar na vice-governadoria, também não acordei um dia, quero ser vice-governadora, não. As coisas foram acontecendo e eu me tornei vice-governadora. E aí que eu paro, Jaqueline, você é a primeira mulher vice-governadora na história do Espírito Santo. Aí eu, não, peraí, tem que pesquisar isso, vamos pra lá. E nós nos encontramos lá com Luísa Grimaldi, lá na época
da capitania hereditária, a história linda que foi escrita por Bernadette Lira, da Capitoa, que foi a primeira mulher, foi a esposa do Vasco Fernandes Coutinho Filho, que ele morreu muito jovem, e ela não pôde ter a capitania hereditária, porque era hereditária e ela não gerou filhos. Então, por ela não gerar, ela não tinha a hereditariedade necessária. E ela teve que voltar para Portugal, que foi a Luísa Grimaldi. Quase ninguém conhece a história da Luísa Grimaldi, mas é a história do nosso estado, da nossa capitania. E é interessante que ela governou, eu falo que ela empreendeu aqui no Espírito Santo as forças que ela tinha naquele momento, ao lado de Padre José de Anchieta. Que aí ela falou assim, o que nós vamos fazer agora enquanto o processo está lá em Portugal? Levou quase 4 anos para julgar quem é que seria o dono da capitania do Espírito Santo. E aí, enquanto isso, nesse tempo que o processo estava lá, ela estava fazendo o que aqui? Governando. Eu falo, empreendendo num governo, porque ela não era nomeada. Ela não tinha sido nomeada por ninguém. Ela simplesmente falou com o padre José Cedo, o que é governar? E cuidar das pessoas. Vamos cuidar dos pobres, das pessoas, e vamos fazer a capitania continuar na sua pujança. E ela fez isso. E Bernadette Lira declara isso na sua obra, né, que é uma escritora nossa, capixaba, incrível. E a partir dessa história de Luísa, 500 anos depois vem quem? A Jaqueline Moraes. Que legal. Na fila do pão, a ex-camelô, que vira vice-governadora. Que legal. Isso é a história vivida. E aí eu parei e pensei assim, gente, daqui a 100 anos a gente não vai estar mais aqui, alguém vai olhar essa história e eu vou estar lá, entendeu? Como isso acaba sendo estranho e emocionante. São vários sentimentos juntos, né? Sim. Então, inspirando outras mulheres. Inspirando, que aí eu acho que é isso. Que podem, vão ver na sua história, vão perceber que elas também podem estar ali onde você esteve, né? Que era algo assim, que inimaginável pra você, e às vezes inimaginável pra quem vai assistir e vai falar, não, eu posso também. Muito legal. Nossa, é uma história incrível. Tá? É o que eu falo. Às vezes a gente fala assim, tem pessoas que ficam lutando pra construir uma história e não percebe que ela tá vivendo. Hoje nós estamos aqui vivendo uma história. Daqui 10 anos nós vamos contar essa história de alguma forma, quando a gente rever. Então, eu acho que é isso. Fazer o seu hoje acontecer. E isso eu falo, é a mente empreendedora que tem isso assim, gente, não vamos preocupar não, vamos fazer o hoje, porque o hoje, e eu acho que as mulheres fazem a diferença, vai ter uma pergunta dessa aí, as mulheres fazem a diferença nessa construção social, e eu acho que é isso que me motivou muito, assim, a continuar, essas mulheres que em algum momento foi escrevendo a história para que a gente estivesse aqui hoje, com direito à voz, à liberdade, ao voto, a empreender, a fazer acontecer, né? Verdade, isso é muito importante, né? Até hoje a gente luta, continua lutando, né, por todos esses direitos e outros também que a gente vai querendo no meio do caminho, né? Exatamente. E aí, vamos lá. Hoje se fala, né, muito em empreendedorismo feminino, como a gente está trazendo esse assunto aqui também. Mas para você, a fundo, o que é o empreendedorismo feminino de verdade? Empreendedorismo feminino, assim, eu desenvolvi lá na vice-governadoria uma agenda mulher empreendedora, até estava comentando. Quando eu cheguei na vice-governadoria, eu fui a primeira mulher e disse assim, a gente não pode passar aqui sem trazer a pauta das mulheres para a mesa do governo, para o centro da decisão do Estado. Sim. Porque o governo do Estado, o Palácio Anchieta, é onde toma todas as decisões que vai pairar no Estado. E aí eu levei para a mesa da vice-governadoria o projeto Agenda Mulher Empreendedora. E ali nós trabalhamos algumas vertentes do empreendedorismo. O empreendedorismo produtivo, que é esse econômico que a gente fala, que as mulheres estão fazendo acontecer assim de montão, é aquela que faz o bolo, que faz o salgadinho, que faz a joia, que vende a roupa, que costura. Essas mulheres estão movimentando as comunidades financeiramente, economicamente. É a dona da loja, é aquela mulher que está preocupada com, poxa, no meu bairro não tem uma padaria, eu vou montar uma padaria, começo com a padaria artesanal, daqui a pouco monto uma padaria maior. Então, as mulheres sempre se inserem no empreendedorismo muito pela necessidade comunitária. Eu vejo muito isso, assim, não é só a necessidade, ela tem a necessidade de ganhar o dinheiro dela, mas ela também, entra muito pela necessidade de todo mundo, entendeu? Ela começa a usar bolo, seu bolo é bom, começa a fazer para vender e daqui a pouco ela tá com um negócio. Então, as mulheres, elas têm essa capacidade.
Mas nós trabalhamos também algumas vertentes, o empreendedorismo produtivo, o empreendedorismo social, que tem mulheres incríveis que eu admiro muito, que inspiram a gente no empreendedorismo social, que é esse que a comunidade está fazendo, o território está usando seus próprios talentos nos seus territórios e fazendo acontecer. São mulheres que estão praticando judô porque é a paixão da vida dela, mas também está mobilizando a vida de 200 crianças naquela comunidade que estão fazendo aula de judô e estão ganhando dinheiro fazendo aquilo que gosta. O empreendedorismo social, ele tem essa vertente. Eu não só ganho dinheiro, mas eu sobrevivo do empreendedorismo porque eu faço aquilo que eu amo. Sim. E eu não abro mão de estar numa empresa, podia estar numa empresa lá com horário ali de chefia, aquele negócio todo, mas eu escolho fazer aquilo que eu gosto e que me deixa feliz. Então tem muito essa ideia do empreendedorismo social. E nós trabalhamos no empreendedorismo emocional, que eu acho que aí tem muito a ver com a mulher. Dentro desse projeto, a gente trabalhou com uma definição do que é empreender. Então, empreender tem uma definição, tem várias definições, mas uma delas é a capacidade de fazer acontecer com criatividade e motivação. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, isso é coisa da mulher. Porque eu me via muito nesse lugar da criatividade, da motivação. Tem que ser criativo para montar um mutirão, tem que ser criativo para brigar por uma obra, tem que ser criativo para lutar por uma comunidade, tem que ser criativo para montar uma padaria. Eu montei, quando eu tive um mandato de vereadora na cidade de Cariacica, e quando terminou o mandato, eu não quis me reeleger. Eu quis fazer um curso com um tempo mais longo, partidário, dentro do meu partido, para me preparar mais com a pauta feminista. E aí eu fiquei assim, em 2017 eu vou me preparar mais com a pauta das mulheres, porque eu gostei de ter o mandato, mas eu gostaria de me aprofundar nessa pauta. E aí eu escolhi estudar um pouco mais na esfera partidária, a questão do ser mulher na sociedade. E aí foi interessante que a gente não fica sem empreender, né? Aí, logo, eu tinha uma loja, um amigo meu tinha uma loja de moto, falou que ia vender de conserto de moto, uma oficina mecânica. E eu falei assim, poxa, e era num ponto que eu e meu marido, a gente tinha na época, esse rapaz trabalhou mais de 5 anos nesse ponto nosso. Eu falei assim, mas vem cá, você vai passar esse negócio? Eu vou comprar esse negócio. E eu abri uma oficina de moto, eu fui consertar moto. Em 2017 eu não estava na política, eu tive o Isaac em 2016. E aí eu falei assim, eu aprendi a consertar, trocar óleo de moto, trocar freio. Eu aprendi a fazer um monte de coisa, eu já queria fazer um curso. Então eu tava lá e tava... A mente já tava... Já vai longe. Aí eu tava assim... Eu já vou mapear aqui quantas oficinas caseiras tem nas casas aqui nessa região, porque eu quero fazer entregando as peças, para eles não ter que vir aqui comprar, porque eles iam na minha loja, às vezes a pessoa tem uma oficinazinha no quintal, aí quer consertar, ia lá na loja comprar uma peça, fechava a oficina. Opa, daqui uns dias você não vai precisar fechar mais, porque eu vou entregar lá na sua oficina. Eu já viu uma necessidade do público. Quando o Renato Casagrande me ligou, eu tava lá na loja, inclusive. Jaqueline, você tá fazendo o quê? Eu falei assim, eu tô agora só empreendendo. E aí ele falou bem assim, não, vem aqui porque eu preciso conversar com você sobre um projeto político. Foi aí que tudo começou para chegar na vice-governadoria. Mas em todo momento que eu tinha, arriscado eu sair agora do governo no final aí do nosso ciclo e empreender de novo, que eu gosto muito. Que legal, gente. Já tá no sangue. Eu falo que empreendedorismo, a pessoa já nasce com o poder de ser empreendedora. A pessoa não quer ser empreendedora, já tá nela, não tem jeito. Não tem por onde você fugir. Verdade. E agora eu vou te fazer uma pergunta muito importante, de todas que a gente falou aqui, mas existe diferença em empreender sendo mulher e empreender sendo homem? Onde ela aparece com mais força? Eu acho assim, o empreender para os dois, mas a capacidade que a mulher tem em olhar mais social. Ela empreende, ela começa a empreender por uma necessidade dela inicialmente, mas também junto a isso, aliada a uma necessidade comunitária. Eu vejo muito isso. Por exemplo, tem a história das meninas que tiveram filhos e foram mandadas embora da empresa. Eu agora não me recordo o nome delas, mas elas foram mandadas embora, uma teve um menino, teve uma menina, e elas falaram assim, nós vamos vender as roupinhas do neném. E elas montaram o site na época da pandemia, e montaram o site e começaram a vender. Hoje existem várias lojas que troca, né, as roupas das crianças, né, que pede, vai lá, deixa um voucher lá. E isso é um negócio que elas começaram em casa. De onde as mulheres começam a empreender? Muitas vezes de uma necessidade da sua família, uma necessidade de tempo para ficar com os filhos. Hoje eu não quero trabalhar 8 horas numa empresa.
44 horas semanal, eu prefiro, porque eu quero me dedicar um pouco mais à criação do meu filho, então, ou da minha filha, eu quero dar uma atenção. Então, o empreendedorismo para as mulheres, ela começa muito nessa vertente do olhar coletivo. Então, assim, é olhar para a comunidade que precisa de uma padaria, como eu citei, mas olhar também para aquela comunidade que não tem uma costureira, e eu sei costurar, eu posso fazer isso muito bem, e ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu consigo cuidar da minha família, da minha vida, e consigo ganhar um dinheirinho também. Então a mulher alia algumas coisas. Os homens no empreendedorismo é pelo negócio, então eles começam ali pelo negócio, que eles querem trabalhar, querem crescer, querem abrir 10 lojas, querem ficar grande, e as mulheres, elas ficam bem satisfeitas quando ela consegue fazer aquela sua carteira de cliente, e que ela conhece, que são as amigas, né? São as clientes que viram amigas. Aí faz o chá das clientes, As que amigas vira que viram cliente. as amigas que viram cliente, a igreja que compra aquela roupa que, nossa, suas roupas são lindas, suas peças são maravilhosas. Então, a gente percebe a presença do empreendedorismo feminino todos os dias na nossa vida, entendeu? Então, assim, e quando eu vejo também algum outro ponto de diferença, é que a maioria dos homens que empreendem, ele tem as mulheres na parte burocrática e organizacional, entendeu? Então, assim, ele tá lá, às vezes é o mecânico que tá lá fazendo. Não, mas é minha esposa que cuida da papelada, que cuida disso tudo, porque eu não dou conta. A mulher tem outra forma de organizar tudo, a mulher tem esse olhar mais organizacional também. Então, eu vejo as mulheres muito nessa vertente. Então, eu sempre tenho uma frase comigo, Fabi e Fran, que eu digo assim, mulheres, não existe esse negócio de ser melhor ou pior do que o homem. Nós fazemos diferente. Isso aí. As pesquisas estão mostrando isso. Nós temos mulheres CEOs de empresa que hoje já tem pesquisa que mostram que a empresa cresceu 20% a sua lucratividade e que a saúde dos seus funcionários melhoraram a partir de uma CEO. Então, as mulheres com esse olhar que ela tem do coletivo, da importância do pai poder ser liberado para buscar um filho ou para levar um filho no médico, da mãe fazer isso e não ser punida porque ela foi buscar a sua filha no médico ou foi levar uma criança na escola ou foi participar de uma festinha no Dia das Mães. As mulheres têm essa capacidade de se colocar melhor nesse lugar e fazer uma gestão mais interpessoal, mais saudável. E com uma gestão interpessoal mais saudável da equipe, logicamente, o que vai aumentar? A produtividade. Exatamente. Porque todo mundo feliz produz mais. As pessoas que são mais felizes vão produzir mais, né? Então, assim, a gente não mede ainda a FIB, que é Felicidade Interna Bruta. Só tem um país que mede o que é a FIB. Felicidade Interna, a gente mede o PIB, que é o Produto Interno Bruto da nação, a riqueza da nação. O Brasil vai ser muito melhor quando a gente puder medir a FIB, ou seja, a Felicidade Interna Bruta das pessoas. Porque quando você está fazendo algo que te deixa feliz, com certeza a sua produtividade melhora. Qualquer pessoa que tem uma saúde mental abalada no seu ambiente de trabalho vai produzir menos. Então, assim, quem trabalha com muito assédio, quem trabalha com muito cercado de pressão, de coisas, ela não vai produzir o suficiente. Então, isso já são estudos que estão sendo debatidos pelas empresas para que dê um pouco mais de qualidade de vida e descanso para os seus colaboradores e com certeza essa empresa vai produzir mais. Verdade, isso é uma pauta muito interessante. Agora mesmo chegando a NR1, né? A gente ouve falar disso cada vez mais, né, nas empresas. Quais barreiras as mulheres enfrentam que muitas vezes não aparecem nos números? As mulheres enfrentam várias, né? Assim, os números mostram alguns por conta da necessidade de estudar. Hoje a gente tem na Secretaria das Mulheres, por exemplo, o Atlas das Mulheres do Espírito Santo, que vai ser lançado agora em março. Legal. O Atlas vai mostrar muito essa realidade das mulheres nos seus territórios, nessa interseccionalidade que a gente estudou. As mulheres, elas começam o seu desafio de empreender a partir dessa necessidade de dentro de casa, de ser autônoma, de ter o seu próprio recurso, de cuidar da sua família, talvez mais próximo. Então, ela já começa essa necessidade de empreender. Só que também vem com isso uma sobrecarga. E aí a gente precisa falar dessa sobrecarga, que já tem, inclusive, aparecido em alguns números de pesquisa, a partir do Plano Nacional da Política do Cuidado, que a nossa secretaria, hoje eu estou na Secretaria de Estado das Mulheres, a gente está trabalhando já o Plano Estadual do Cuidado, já começamos os primeiros debates. Legal. Então, assim, por que essa política do cuidado é tão importante? Porque a mulher, ela, já começando pela menina de 10, 11 anos, a mãe vai trabalhar ou vai empreender, minha filha, você
vai cuidar dos seus irmãos aí enquanto eu faço isso, tá bom? Então a menina já começa a ir para essa política do cuidado que não é remunerada. Inclusive foi prova do Enem. Então isso já está começando a ser medido. Alguns desafios que as mulheres enfrentam é justamente essa necessidade, por exemplo, nós somos mais adimplentes no mercado, ou seja, nós pagamos melhor nossas dívidas, mas você tem que brigar com o banco para ter taxas melhores de juros para as mulheres. Porque as nossas taxas não são diferenciadas. Mas por que se a gente paga melhor? Se a gente é mais adimplente, a gente tem menos desvio do recurso. E aí a gente precisa estar fazendo algumas lutas. Então as mulheres, hoje a gente tem no Estado alguns incentivos, né, para as mulheres empreender através da DERES, que é a nossa Agência de Desenvolvimento ao Empreendedorismo. Mas a gente percebe ainda uma luta de acesso ao crédito, de continuidade das suas ações, vincular estudo, trabalho e família, e que isso gera também um cansaço mental, uma sobrecarga mental para essa mulher. Então, a gente está enfrentando alguns desafios que alguns estão sendo medidos, outros não, mas que dentro de programas como o Atlas das Mulheres no Espírito Santo aparece com muita frequência os desafios que essas mulheres enfrentam. Eu quero empreender, mas o machismo estrutural também, o marido, não, você não vai estudar, você não vai vender porque isso não é para você, eu dou conta de atender suas necessidades. Então existem geradores de violências a partir também dessa necessidade que a mulher tem de querer ter o próprio dinheiro, porque ter o próprio dinheiro e autonomia faz com que essa mulher fuja das violências. Então hoje a sociedade vive esse boom que eu falo que é uma ruptura. Eu falo que o machismo estrutural na nossa sociedade ele está esgarçando. Por que tem esse aumento de violência? Porque a estrutura patriarcal está se esgarçando. Porque as mulheres ocuparam, de fato. Nós somos as melhores notas no Enem, nós estamos passando em tudo que é concurso, o Ministério Público, o último concurso teve 6,5, ou seja, nós estamos ocupando todos os espaços nesse tempo que nós estamos vivendo. Isso também está gerando muita violência a partir de quê? Não das mulheres, do crescimento, a partir desse patriarcado e do machismo estrutural que está enraizado na nossa sociedade, que está esgarçando. Então tem homens gritando para isso não acabar. E para isso não romper, mas vai romper. Porque não vai se sustentar por mais tempo. E aí, quando isso se romper, o sangue das mulheres para de ser derramados. Então, nós enfrentamos desafios como violência, falta de crédito, entendeu? Nós precisamos ser creditados todo dia. A gente, às vezes, precisa fazer mais para provar que nós somos capazes. Então, a gente precisa, e nós estamos conseguindo passar por essa grande turbulência de ruptura desse patriarcado e desse machismo estrutural, que nos prendeu muito tempo, nos tirou direitos e que a gente veio conquistando há menos de 100 anos. Se vocês terem uma ideia, há menos de 100 anos. Que era algo muito cultural, né? Vinha de família para família, né? Algo muito cultural. O Brasil não favoreceu o homem começou a votar no Brasil em 1532. As mulheres em 1932, 400 anos depois, nós fomos proibidas. Então as leis do Brasil era proibição, nós não poderíamos votar e ser votado. A gente sabia que a gente ia dominar tudo, por isso que eles queriam segurar tudo. A partir disso que a gente começou a votar. E de fato está acontecendo isso. Em menos de 100 anos, a gente evoluiu com nossos direitos. Ou seja, todos os direitos que nós temos hoje, divórcio, maternidade, contraceptivo, todos os direitos que nós fomos alcançando, licença maternidade para a amamentação dos nossos filhos, tudo isso veio a partir do direito ao voto, menos de 100 anos. E a gente está agora naquele processo de esgarçamento social. E não é no Espírito Santo, não, é no Brasil e no mundo. Mas o Brasil está muito forte. E agora é hora de protegermos umas às outras pra gente cuidar. Não desiste não, tá? Rasgando. Nós estamos segurando a mão de todo mundo. Todo mundo segurando a mão de todo mundo pra poder quebrar essa cultura. Na hora que a gente quebrar essa cultura e romper com isso, aí, meu filho, as mulheres com certeza vão dominar sem precisar enfrentar essa violência tão grande por parte dos homens. É verdade. Legal. E quando falamos de mulheres negras e periféricas, o que muda nessa equação? Quando a gente fala da mulher negra, eu me coloco muito nesse lugar, porque eu sou mulher negra e sou periférica. Então, assim, eu falo porque quando a minha constituição de vida se deu parando de estudar na 5ª série incompleta e voltando a estudar aos 26 anos. Então, quando eu volto a estudar, eu tenho meu primeiro diploma superior aos 42 anos. Ou seja,
É a história de muitas mulheres negras que se dedicaram à vida trabalhando para tentar dar uma formação aos seus filhos. E hoje esses filhos estão numa fase talvez muito melhor, acredito sim que muito melhor do que elas. E elas agora recuperam o tempo retornando. Então, as mulheres negras, elas são mais afetadas por essa dor social, porque os seus filhos precisam ser protegidos, porque os seus filhos também são negros e moram em periferias, estão todos os dias à sombra da violência, todos os dias eles são sombreados pela violência. Então, é um enfrentamento que essa mulher faz. E ela, muitas vezes, está servindo ainda uma população que foi privilegiada. Os brancos, que têm casa própria, que têm uma condição de pagar o salário dessa mulher para trabalhar. Então, ela trabalha muitas vezes em subempregos, ela trabalha em locais, assim como elas são periféricas, trabalham em locais periféricos. A gente tem visto uma evolução, mas ainda é um desafio. A violência afeta mais as mulheres negras, o desemprego afeta mais as mulheres negras, e essa violência dos filhos afetam mais as mulheres negras. Então, a mulher tem mais dificuldade. E elas empreendem bem nas suas comunidades justamente para ficar próxima dos seus filhos. Muitas vezes, os territórios mais periféricos, você vai ver muitas mulheres negras empreendendo dentro da própria comunidade porque ela quer estar próxima da criação dos seus próprios filhos. Sim. Então, ela às vezes deixa de fazer uma coisa para ela, para poder proteger os seus filhos. Então, hoje é um desafio e toda a nossa política hoje na Secretaria das Mulheres tem um recorte de gênero e raça, porque a gente olha para a mulher negra de uma forma diferenciada. E a mulher negra urbana, ela tem uma característica, a mulher negra quilombola, ela tem outra característica, porque ela é lá do quilombo, tem que preservar a sua cultura, preservar muitas vezes uma cultura que também está pautada no machismo. Sim. Então a gente precisa romper. E aí ela utiliza dos seus próprios saberes para empreender. É a mulher que faz a farinha, que faz o beiju, que faz... Você vai aqui para o norte do Espírito Santo, são as mulheres que lideram esse processo de empreendedorismo nas suas comunidades quilombolas. Verdade. E o que mais te impacta quando você olha para essas mulheres? Eu acho que a experiência de vida delas, né, eu me encontro muito nisso, porque eu me vejo, a minha história de uma mãe que queria muito ter estudado, mas não estudou, queria muito ter sido enfermeira, mas não conseguiu ser, terminou o seu ensino médio aos 64 anos, a minha mãe conseguiu voltar a estudar, depois que viu eu voltar a estudar. Então, assim, quando minha mãe viu eu voltando a estudar e me formando, minha mãe também quis voltar a estudar. Serviu de inspiração para ela. Inspiração. Então, eu acho que as mulheres negras dessa faixa etária que hoje têm seus filhos com condições de estudar, com condições de frequentar uma faculdade, as mulheres negras de ver seus filhos através das cotas, através dos incentivos públicos, de ocupar um lugar na sociedade melhor do que o dela, essas mulheres estão recuperando esse tempo. Eu falo que a minha mãe deu uma recuperada no tempo, uma pena que ela não conseguiu se formar no que ela queria, mas hoje ela é uma grande incentivadora minha da gente fazer o que talvez ela tenha sonhado tanto e não conseguiu fazer. Sim. E quais erros você vê que se repetem em empreendedoras populares e que poderiam ser evitados com informações? Assim, o primeiro erro, assim, que eu imagino primeiro, essa coisa da gente ser muito do social. E aí, às vezes, a gente não percebe que o que você começou na sua casa, vendendo seu bolo de pote, a calcinha que você costurou lá na sua máquina, aquilo tem custo. Então, você precisa conhecer o que é planilha de custo, o que é e-commerce, o que é venda pela internet, como fazer isso. Então, hoje a gente tem plataformas muito potentes de ensino dessas pautas, mas a gente percebe que ensinar a mexer com a finança, principalmente para nós que somos empreendedores populares, eu também fui assim, era meio que misturar o negócio com a necessidade da casa. Uhum. Sim. Então isso era um problema, porque o que era do negócio, mas às vezes faltava uma coisa em casa, tinha que comprar um remédio, o dinheiro do negócio ia pro remédio, e daqui a pouco faltava para comprar e repor aquela mercadoria, e aí tinha que esperar uma mercadoria chegar para vender para poder compensar aquela que perdeu. Então essa gestão que a gente precisa fazer do negócio, nós, como empreendedoras populares, nós temos um pouco ainda de dificuldade, mas a gente tem organismos e plataformas que ensinam muito como lidar com o dinheiro, como separar o dinheiro da casa. E, às vezes, você olha um curso
Eu falo assim, nossa, é tão lindo ali no curso, guarda 10% do que você ganha, faz aquilo. Mas na real eu não consigo fazer, entendeu? Eu não consigo guardar esses 10% aqui. Como que eu faço para separar o que é do arroz e do feijão e o que é do bolo que eu vou entregar no final da semana? Sim. Então, essa gestão do negócio ainda é um desafio. E eu acho que quanto mais essas mulheres puderem procurar o que nós temos para oferecer na secretaria hoje, através da nossa gerência de empreendedorismo, outros órgãos como o Sebrae, como a Deres, como vocês aqui, possam estar ensinando, acho que é importante, cursos de formação dessas mulheres, de aprender a separar as finanças e como lidar com esse pouquinho todo dia. Você não precisa guardar muito, mas um pouquinho você tem que guardar o que é capital de giro e o que não é. Isso aí, nossa, como eu demorei a aprender, mas eu aprendi. Sim. Separar o que não, isso aqui é capital de giro. Mas bom, eu queria aquela bolsa, aquela mochila não dá hoje, que é do capital de giro, eu não vou mexer, minha filha. Então, assim, é um diálogo franco com a família, porque as empreendedoras populares, elas estão ainda cuidando dos seus filhos, formando seus filhos, pagando cursos, comprando material escolar. É assim que elas estão vivendo. Então, a gente precisa muito fazer esses cursos e uma linguagem bem prática. Bem prática para chegar até elas. Assim, não sei se vocês concordam, mas eu concordo plenamente. Com certeza. A gente tem muito contato com empreendedoras até mesmo que estão começando, a gente já está há um tempo já no mercado, e até assusta um pouco quando você fala assim, você faz a gestão financeira do seu negócio, você separa o que é para você gastar, exatamente o que você falou. Não, mas você não tem uma planilha assim de Excel, porque, gente, começando mesmo na planilha de Excel, talvez você não vai ter dinheiro para comprar um sistema agora, mas começando na planilha de Excel, o que é despesa fixa, o que é despesa variável, e muitas delas a gente percebe que é como se fosse assim, um bicho de 7 cabeças, você fala aquilo, mas eu não, sabe, já desconversa, e é algo que a gente percebe que precisa ser falado com mais intensidade, com uma fala mais próxima ao olhar dela, ao entendimento dela naquele momento, para que elas possam ter uma saúde financeira, para que o negócio cresça, né? E aprender a precificar, porque a gente também tem essa questão de precificar. Eu me lembro, às vezes, quando eu vendia as coisas, eu falava assim, nossa, mas será que isso aqui tá caro? Não. Aí eu não tinha uma base de cálculo ali, eu só sabia assim, eu tinha que vender, tirar uma parte do que eu comprava, eu sabia fazer aquela matemática básica que é a gente fala que é a lógica. A lógica do negócio é essa, tá? Isso eu sei. Agora, como colocar isso em prática com tantas necessidades, às vezes, do lar, que tinha a dificuldade era praticar aquilo. Não é que você, às vezes, não soubesse a teoria, que era muito comum. Hoje, a precificação também dos negócios populares são bem difíceis, porque a mulher faz o bolo, ela vai vender na sua comunidade, às vezes não tem aquele valor artesanal que tem, aí a pessoa vai lá, não, mas ali tem, poxa, mas ali você está vendendo por 100, ali é 50, é 80, mas lá é uma indústria já, ou seja, a custo indústria, é muito menor. Entendeu? Então, as pessoas compreender também que a precificação desse empreendedor, dessa empreendedora popular que está lá no seu bairro, ela precisa ser valorizada. Exatamente. Eu brinco lá em casa que eu falo assim, gente, eu não choro o valor de serviço, de mão de obra, eu não choro o valor do trabalho da pessoa. Eu tenho a brincadeira que eu falo assim, eu não sei fazer, então eu não coloco preço no trabalho de ninguém. Também, eu também tenho essa mesma que você. Porque eu acho que se você sabe fazer, você faz. Ponto. Agora, se você não sabe, você não coloca preço, você não sabe o trabalho que deu, você não sabe quais os desafios que ela está enfrentando para fazer aquilo. E outra coisa, ela compra embalagem, ela não compra na indústria, igual você falou, que a indústria faz várias, sai a centavos. Ela compra embalagem a R$5, né? Então, assim, olha a diferença. Então, as pessoas precisam olhar mais para esse cuidado de que é feito à mão, é o cuidado, é o amor, tudo isso influencia. Tá envolvido. Tudo afetivo também, né? Exatamente. Então, ter esse olhar tanto da empreendedora, mas de quem consome de uma empreendedora, principalmente uma empreendedora popular e territorial, que está lá dentro da sua comunidade, que é o nosso costume. Eu brinco lá em casa que a gente faz mês de aniversário do meu neto, todo mês é o mês de aniversário, o bolo vem da nossa vizinha lá, pequenininha, que trabalha, que faz o bolo. Gente, o valor do bolo dela é esse, a gente gosta do sabor, a gente gosta, se você não fizer, você vai numa que faz 200 bolos, que vai ser um prato. Então, assim, mas não critica esse valor, porque é tão difícil para ela precificar, que às vezes também ela erra, coloca um valor muito alto, porque ela não sabe
Então, existe técnicas de precificação que hoje os órgãos que trabalham com isso, o Sebrae, a DERES, podem dar esses cursos, e é importante procurar isso na internet, até para você melhorar seu negócio e fazer com que as pessoas também te valorizem na sua qualidade, também não baixar o valor para não cair a sua qualidade, porque às vezes, eu acho que tá meio caro, aí você vai lá e compra um produto mais barato, pronto, caiu a qualidade do seu produto. Então tudo isso tem que ser pensado, e acho que é uma boa qualificação diária que a gente precisa fazer. Sim, verdade. Bom, vamos entrar agora pro nosso quadro. É um quadro fixo que tem na nossa temporada. O nome dele é O Que Me Move. E são perguntas diretas sobre o que sustenta o seu caminho, tá? Então, como mulher e líder também. Fábio vai começar as perguntas. Eu que vou fazer as perguntas. Tá preparada? Um bate-bola aqui, vai ser muito legal. Aperta não. Quais os desafios você enfrentou no início da sua trajetória, mais exigiu de você força para continuar? O desafio foi ser mulher negra e ter uma família inteira, assim, como pilar de uma família, né? Perdi meu pai muito cedo, então eu tive que, a partir da barraca, sustentar e apoiar toda a minha família. Então, esse foi inicialmente o maior desafio de começar a expandir o negócio. Quando todo mundo foi se formando, foi crescendo, as coisas foram melhorando, mas o desafio foi me sentir um pouco arrimo de família naquele momento, tão jovem, né, com 17 anos. E aí, nessa pergunta, eu já pergunto pra você, o que não te deixou recuar? O que não me deixou recuar, eu sempre falo que a minha... eu não sei se posso falar assim, eu sou leonina, então eu não recuo fácil de problema. Tem desafio, é pra lutar, é pra vencer, sempre muito focada no que vai dar certo. Já é da sua característica. É minha característica. Foco no que vai dar certo. Mas deu tudo errado, mas amanhã vai dar certo. Hoje deu tudo errado de novo, amanhã vai dar certo. Vão remodular. Persistente. Então essa persistência, isso aí não me deixa desistir de nada. Que legal. E que valores são inegociáveis pra você, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida pública, né? O mesmo que foi meu desafio, família. Eu não negocio os meus valores de família, de estar perto, mesmo que seja pouco tempo, mas com tempo de qualidade. Eu sempre falo assim, quando eu posso... O Isaac hoje está aqui no podcast, eu posso trazer que está de férias, eu quero ficar pertinho. Sim. O tempo não é grande, principalmente na vice-governadora, e o tempo era curto, mas é tempo de qualidade. Então eu não abro mão de ter tempo de qualidade com a minha família. E que conselho você daria para mulheres negras que desejam ocupar espaços de decisão? Primeiro, estudem muito, não só o estudo formal, o conhecimento não ocupa lugar. Então, assim, quanto mais a gente tiver conhecimento, mais vontade de conhecer, de expandir. Francis Bacon dizia que informação é poder. Então, busque as informações, a partir daquela informação, busca conhecimento, a partir do conhecimento, busca se capacitar, se formar, porque ao que você vai alcançando isso, você vai galgando espaços de poder e decisão. Então, não desista no seu primeiro obstáculo, não. Conhecimento sempre. Educação muda as pessoas. Eu gosto muito da frase de Paulo Freire, que dizia assim, a educação a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. É verdade. Então a educação muda. E eu acho que esse caminho aí da educação, conhecimento, informação, para mim é tudo um conjunto só. Perfeito. E é uma coisa que ninguém toma de ninguém, né? Não é. Conhecimento. Conhecimento não é não passa, né, pro outro. Acho que é outro começo. Ninguém te toma, né, na verdade. Quando o Francis Bacon falava que informação é poder, é porque quem tem informação, busca conhecimento, você se torna empoderado. É verdade. Às vezes a gente vê uma deturpação na palavra empoderado, de empoderamento feminino. Não, o empoderamento começou quando eu tive a informação que eu posso. Eu posso conhecer os políticos? Posso. Eu posso fazer aquilo? Posso. Então eu tô indo. Exatamente. Entendeu? Nem pedir licença. Verdade. Certíssima. Jaque, e pra fechar com chave de ouro esse quadro, o que hoje sustenta a Jaqueline nos dias mais difíceis? Primeiro é Deus, porque eu sou uma mulher de muita fé. E, assim, fé é uma coisa que eu tenho muito forte, assim, na minha vida. E depois, segundo, a minha família. Minha família é sempre meu oásis, né? Tá tudo ruim, preciso tirar um tempinho com eles. Aí eu desligo de tudo, fico com a minha família. E carrega as baterias, né? Carrega ali com eles. Eu sou muito assim, e eu sou muito festeira também, tá, gente? Eu gosto muito de cantar, música me motiva, então eu gosto de cantar,
eu junto a galera do trabalho, vamos fazer um karaokê, vamos cantar. Então eu gosto muito de música. Eu sou sustentada por isso, pela fé e por esse acolhimento familiar que me faz muito bem. A gente faz karaokê lá em casa na hora da janta. Ai, que legal. Sim, a gente, vamos botar karaokê, bora, aí começa a cantar. Tem vaga lá na sua família? Porque eu quero fazer parte Tem gente que a gente gosta de cantar também. Adoro, toda festa minha tem música. Ai, tem que delícia, Pode não ter bom. bolo, mas vai ter música. Ai, que legal, gente. É muito gostoso. Vamos lá, então. Você poderia, agora saindo do nosso quadro, você poderia indicar empreendedoras sociais ou populares que hoje são referência? Mulheres que começaram pequenas e conseguiram transformar a sua realidade? Então, tem uma empreendedora, assim, quando eu falo no comércio corporativo, assim, produtivo, eu tive a oportunidade de sentar com a Luísa, do Magazine Luiza. Essa é uma mulher incrível que, na pandemia, nós percebemos que a gente não tinha nada de e-commerce e ela colocou dentro da plataforma dela a possibilidade de empreendedores. Foi a primeira plataforma que discutiu isso. Depois todas as outras abriram. Nós tivemos condições de receber a Luísa Trajano aqui. E a história dela, que começou ajudando lá a tia no armazém, foi muito motivadora para mim. Então, ela, assim, dentro desse viés da economia, eu gosto muito de ouvir como ela começou, e ela também é muito parecida comigo nessa forma de enfrentar, assim, se não tá bom. E aí ela fala assim, sabe o que é inovação? É fazer a mesma coisa de forma diferente. Então a gente faz a mesma coisa de forma diferente, vai dando certo. Sim. Então ela veio, eu participei de muitas coisas com ela. Foi um momento bacana para mim de aprendizado. Agora, empreendedoras sociais, hoje a gente tem uma gama aqui no estado do Espírito Santo, incríveis. Eu vou citar 3, assim. Eu vou citar a Josi Santos, que é uma mulher incrível, que eu gosto muito do trabalho dela, da palestra também no Sebrae, empreendedora social, que venceu o feminicídio. Ela se tornou arrimo de família com a mãe vítima de feminicídio. Então a mãe dela era uma cabeleireira e ela passou a ser arrimo da família dela, muito jovem. E hoje ela é uma mulher incrível, assim, que eu super valorizo o que ela faz. As irmãs dela estão todas empreendendo também, que é empreendedorismo social. A Crislane Zeferina, que hoje eu tenho a oportunidade de estar mais próximo dela, ela tem... hoje ela está com um projeto Capta Preta, que ensina as mulheres a fazer captação de recursos através de projetos sociais. Que legal. Então, como que as empresas colocam. Então, eu gosto muito da Crislane Zeferina, como uma menina lá periférica da comunidade aqui do Território do Bem, que desenvolveu uma ação importantíssima. E tem a Bela, que a Bela também, né, ela é incrível. A Bela juntou um grupo de mulheres e nós demos o curso para eles, né, da comunicação empreendedora. E a Bela juntou um grupo de mulheres na comunidade dela e começou a ativar essas mulheres para que elas empreendessem. E hoje tem mais de 30 mulheres empreendendo na sua comunidade a partir do trabalho da Bela. Legal. Então, assim, eu citei 3 para valorizar esse empreendedorismo social, que eu acredito muito, sim, muito. Eu acho que o empreendedorismo social rompe violências, vence as barreiras econômicas, faz com que a gente esteja mais próximo dos nossos filhos, da criação deles, acompanhando eles na escola e tudo mais, e empodera as mulheres, une as mulheres dentro do seu território. É verdade. E aí a próxima pergunta seria isso daí. O que essas mulheres têm em comum, no caso do empreendedorismo social, né, que você falou? Exatamente. Essa forma de trabalhar ali. A Luísa Trajano, pelo seu movimento que fez, grande, de plataforma, ela trouxe muitas empreendedoras para o e-commerce. Naquele momento da pandemia, foi recente, mas ela começou a... Pessoas que não tinham sua plataforma ali, viram a possibilidade, né? A possibilidade. Inclusive, teve uma mudança de lei no Estado a partir dessa discussão. Talvez as pessoas não tenham esse conhecimento, mas o Espírito Santo, a gente não tinha como cadastrar algumas pessoas, porque não podia gerar nota. E aí a gente começou a liberar para o MEI fazer a geração de nota, se quisesse fazer, a partir dessa necessidade de ir para o e-commerce. E isso aconteceu lá em 2020, no início da pandemia, né? Então, por ela, nesse sentido. Mas as empreendedoras sociais, elas têm isso em comum. A necessidade de fazer a diferença no seu próprio território e nos territórios vizinhos ali. Então, assim... mas se eu fosse falar de outros, tem a Tia Lu aqui com a Serenata da Favela. Cara, é linda. A Tia Lu reúne meninas para ensinar canto, música, se apresenta nos eventos, Serenata da Favela. E ela faz toda a diferença na vida daquelas meninas negras, na sua maioria, meninas e meninos. Então, são empreendedoras sociais que eu sou apaixonada por essa modalidade de empreendedorismo. Sim. Nossa, perfeito. Tá. E conta pra gente 3 atitudes que te ajudaram e 3 atitudes que te atrapalharam na sua jornada. Então, vamos lá.
As que me ajudaram é pensar positivo, assim, sempre vai dar certo, mesmo quando dava errado. Eu acho que pensar positivo foram atitudes que eu sempre tive, não, vai dar certo, vamos encarar, porque eu não gosto de gourmetizar o empreendedorismo. Ser empreendedora é difícil, sim, mas a gente tem que ter esse pensamento de que hoje não deu, amanhã vai dar. Então, eu acho que isso aí fez diferença para mim, essa perseverança, persistência, né, como foi colocado aqui, mas isso tem a ver comigo. Então, assim, esperança de que amanhã vai ser melhor, persistência, perseverança e muito comprometimento com aquilo que eu fazia, entendeu? Eu sou muito comprometida com aquilo que eu faço. Então, hoje eu empreendo na política, mas ao empreender no negócio, eu também sou muito comprometida com horários, com entregas, com qualidade. Então, eu acho que esse comprometimento foram 3 atitudes minhas, né? Que é muito da minha característica de fazer. Agora, 3 que me fizeram, às vezes, errar também, uma delas é até essa crença muito forte. Porque, por exemplo, aí eu tenho que dar exemplo, né? Por exemplo, Copa do Mundo, eu aqui trabalhando de camelô. Aí, nossa, o Brasil entra, nossa, vai, Brasil tá bom, viaja, compra aquele monte de corneta da Copa, bandeira. Aí vem antes da quarta de final, o Brasil sai. Aí sobe aquele monte, só volta a Copa 4 anos, perdeu um monte de mulher. Quem que faz aquele monte de bandeira, aquele monte de coisa? Então, assim, eu acreditar muito é muito bom, mas ao mesmo tempo também já me fez quebrar muita cara em algumas situações. Mas é aquilo, ficava triste 1, 2 dias, depois levantava poeira, dava... Não, guarda pra daqui a 4 anos, vai estragar, a gente já pensa assim. E aí era aquela luta, assim, de acreditar também muito. Minha filha tem uma frase, fala assim, mãe, eu te defino assim, você primeiro coloca o pé pra depois pedir a Deus pra colocar o chão. Aí eu falo que a gente coloca o pé e Deus a providência. Deus a providência. Então, assim, essa fé, assim, algumas vezes no negócio, ela às vezes atrapalha, porque também ela é boa por um lado, mas ao mesmo tempo ela atrapalha por você, às vezes, fazer coisas sem calcular, sem planejar. Então, isso é ruim. Então, assim, coisa que eu não faria hoje, que eu já fiz muito lá atrás, das doideiras que eu já fiz, era isso. Acho que um grande defeito que eu tenho ainda, e que eu trabalho nele, é não dizer não com muita facilidade. Assim, gente, a gente precisa de saber que nem todo não é negativo, e o não, ele precisa ser mais comum, assim, a gente aceitar o não com mais tranquilidade, né? Sim. Então, no negócio eu tinha esse problema, às vezes podia ter dito não, ter feito aquilo, mas eu, poxa, emprestado aquilo, ou cedido pro filho que queria comprar aquilo, era o dinheiro da sombrinha, eu fui lá, comprei um presente pro menino, era não. Então, assim, não, aprender a dizer não, para você manter a saúde do seu negócio, acho que é legal, aprender a dizer não. Eu tive que apanhar um pouquinho para dizer, para isso acontecer, assim, apanhar no sentido de sofrer um pouco as consequências de não saber dizer não, muitas vezes quando era necessário. Então, isso eu não repetiria, assim, aprendi muito hoje com a gestão. Na gestão a gente aprende a dizer os nãos. Sim, é verdade. Elegante. Não. Mas são desnecessários. E não precisa de explicação, é só não, e pronto. E antes eu achava que precisava de toda uma explicação. Então, isso eu tenho moldado em mim, tenho equilibrado. E acho também que uma coisa que eu sou muito entusiasta, não vou nem dizer que me atrapalhou, mas esse entusiasmo de que vai, e não deu, né? Então, assim, eu acho que esse entusiasmo também, de muita coisa, acreditar muito, né? Tem uma história bem legal nisso, deixa eu falar rapidinho pra acabar, né? Não sei se você lembra daquela época do Teletubbies. Eu sei que esse bichinho era Tiki, Wiki, Dick, Lala e Paul. Era 4 bichinhos assim, eles faziam sucesso. Quando eu viajava daqui pra São Paulo, no ônibus, 15 horas de viagem daqui para São Paulo, eu chego lá para comprar as mercadorias para barraca e tava com dinheiro só de comprar as coisas que eu anotei para comprar. E quando eu chego lá, a febre desses Teletubbies. Aqui não tinha Teletubbies ainda, porque tudo nasce primeiro lá. É muito comercial aquelas avenidas ali. E aí eu chego lá, aquele monte de Teletubbies, eu peguei o dinheiro todinho e comprei Teletubbies. Meu Deus. Aí você, 4 sacolas de amarelo, vermelho, azul e verde, que eram as cores dos bichinhos. Eu cheguei aqui, aí coloquei pra vender. Aí, primeiro dia, gente, ninguém conhecia aquilo, eu espalhei aqui na barraca tudo, botei. Aí, no outro dia, esse programa começou a ficar famoso, eu comecei a vender. Chegou um momento que eu vendi de entregar tudo, assim, várias pessoas comprando atacado, Teletubbies eu trouxe, aí outros fornecedores começaram a trazer, lojas começaram a trazer, porque já tinha destartado, mas eu ganhei dinheiro naquele início. Sim. Então,
esse entusiasmo, se torna até um impulso, você faz. Do Teletubbies deu certo, mas da bandeira, das cornetas, por exemplo, uma vez deu tudo errado. Eu olhei assim, meu Deus, o Brasil perdeu a Copa, o que eu vou fazer com tanta corneta? Meu Deus! Ai, gente! Então, assim, não sabia o que fazer. Então, esse entusiasmo pro negócio, no negócio tem que ser um pouquinho mais frio na hora de planejar. Dosar. Mais razão do que dosar. Me atrapalhou em alguns momentos, me ajudou em alguns e atrapalhou em outros. Ai, gente. Mas isso é bom, foi aprendizados. Agora você já sabe o que você não pode fazer. Bota o pé, mas sente primeiro se tem chão ali, né? Verdade. O que as mulheres empreendedoras precisam buscar com mais urgência? As empreendedoras, como eu falei aqui, né, qualificação sempre, informação, ampliar seu networking, ou seja, estar sempre presente nos chás, nos encontros, assistindo podcast com a Fabi e com a Fran, acompanhar a vida das empreendedoras. Acho que se conectarem, acho que mulheres que se conectam, tem uma empreendedora lá em Viana maravilhosa que faz isso, ela conecta várias mulheres empreendedoras do seu próprio território. Então, quanto mais as mulheres empreendedoras pudessem se conectar com as próprias mulheres empreendedoras do seu território, vai apoiando os negócios das outras. Porque uma vende roupa, a outra vende um brinco, a outra vende sandália. E aí você vai percebendo que o negócio social vai ampliando e vai fortalecendo as mulheres. É verdade. E agora a última pergunta. Como que as mulheres que empreendem ou querem empreender pode ter mais informações sobre tudo que você falou aqui? Sobre a Secretaria da Mulher, onde elas conseguem saber? Hoje no nosso site da Secretaria das Mulheres nós temos os projetos que a gente desenvolve. A gente desenvolve a partir das meninas, Coach Lovelace com programação e robótica para meninas. Hoje a gente tem dentro dessa gerência, uma gerência exclusiva de empreendedorismo, que a gente tem as Caravanas Margaridas, que são as primeiras vitrines de participar das feiras, e as feiras de apresentação. A gente faz muitas feiras nas comunidades e tem mulheres que nunca apresentaram o seu produto. A feira é uma vitrine. Às vezes no dia ela faz, ela não vende tudo que faz, mas ela leva o seu cartãozinho. Nunca deixe de ir na feira apresentar seu produto, levar um cartão, mostrando a sua rede social, que às vezes na feira ali você não vende, mas é uma coisa que as pessoas que visitam as feiras levam. Então a nossa secretaria trabalha com fomento das feiras junto em parceria com a DERES. Essa gerência, ela trabalha grupos de mulheres empreendedoras que fazem parcerias com o Sebrae e com a DERES. Hoje o Estado do Espírito Santo tem a DERES, Agência de Desenvolvimento ao Empreendedorismo, onde nós temos recursos, inclusive de financiamentos, que as mulheres, se precisarem de crédito, nós temos através dessa plataforma, onde o próprio governo é o avalista. Nós temos um fundo de aval do governo do Espírito Santo, que era um problema para as mulheres sempre. Eu não tenho avalista, eu preciso desse dinheiro, eu acredito no meu negócio, e é sempre pelo microcrédito, pelas salas dos empreendedores que tem na sua comunidade. Na sua cidade tem uma sala do empreendedor, então é importante conhecer essa plataforma, pode também buscar no site da DERES. E a gente tem uma parceria forte com o Sebrae, porque o Sebrae é uma frente de trabalho nesse triângulo, nessa triangulação de formação. E a gente fez o Empoderadonas, onde a gente trouxe muitas palestras para as mulheres, através de uma parceria também da Secretaria das Mulheres com o Sebrae. E o Empoderadonas trouxe essa ideia tanto do empreender como negócio e o empreendedorismo social para todas as mulheres. E o empreendedorismo rural, que a gente tem também um empreendedorismo rural muito forte. Que são as mulheres que estão aí plantando café, plantando cacau, fazendo chocolate, mandando para a China, para a Arábia, para tudo que é lugar. Então, assim, o Espírito Santo é muito rico nesse empreendedorismo feminino e a gente está aí disposto a, sempre nos nossos sites, né? Site da Secretaria de Estado das Mulheres, da DERES e do Sebrae. Jaqueline, obrigada por mostrar que empreender também é resistência, dignidade e mudança de rota. Esse episódio é para mulheres que sustentam caminhos porque precisam e porque acreditam. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres que empreendem na raça. E acompanhe os próximos episódios do Mulheres Super Capixabas, onde seguimos conectando histórias reais do universo empreendedor feminino. Até o próximo episódio!